sentido do Estado responder e resolver as grandes questões da sociedade, com equilíbrio. Nós não temos alternativa à economia de mercado. A economia de mercado continua a responder satisfatoriamente. Nós vimos que a economia igualitária liquidou a liberdade. Portanto, agora, injustiças, pobrezas, desigualdades, estamos todos nesse combate. Que os partidos as têm combatido bem, provavelmente têm que... Agora, há uma linha que só pode ser nossa. Não há limites para o aprofundamento da democracia. Não há limites para a solidariedade. Não há limites para a liberdade individual. Este é um programa político. Provavelmente é um programa político de todos nós que se pode concluir. Não há limites para o sonho. E aqui nestas três intervenções há entre nós muito de melancolia, de sonho, de lutas duras, lutas muito duras, travadas no passado e que nós olhamos com nostalgia e com respeito. Foi travadas por muitos que estiveram connosco, mas foi um passado que teve futuridade, a meu ver. Perguntas ou intervenções? A luz é tão forte que no caso não vos consigo ver. Caso depois a sala cheia. Eu queria pegar numa questão que tem a ver com o ano em que estamos e com a questão dos processos eleitorais. E a questão é esta. Temos assistido nos últimos atos eleitorais, refiro-me concretamente à eleição intercalar da Câmara Municipal de Lisboa. Eu refiro-me às últimas eleições regionais nos Açores. Há uma situação que eu penso que é, pelo menos de uma forma sistemática, como aparenta ser única depois de 25 de Abril, que é um aumento muito grande da abstenção e nestas duas ultrapassando a abstenção o número de eleitores. Temos 3 atos eleitorais agora, as primeiras europeias em que vejo opiniões, nomeadamente comentadores políticos, admitindo já que a abstenção vai ultrapassar o número de participantes. E a pergunta essencial é esta. No caso de, nas 3 eleições consecutivas que aí vem, haver um aumento substancial da abstenção e em que o número dos abstencionistas ultrapassem em muito o número das pessoas que vão votar nos diferentes partidos políticos, até que ponto é que isto não pode ser um ataque direto ao regime tal e qual como ele está neste momento, na medida em que passa a haver um distanciamento entre os representantes e a população em geral, manifestado nesta questão da participação cívica nos atos eleitorais. Era esta a questão que eu... Quer começar? Desta vez vamos... Eu posso fazer. Vamos aqui para a minha, então, desta vez. Aqui, começa. Sim. Não, quer dizer, vamos lá ver, a questão do abstencionismo eleitoral é uma questão relevante e em relação à qual nós temos de tirar as consequências, no sentido de criar mecanismos que combatam o abstencionismo. Não tem sido muito regular a evolução do abstencionismo nas eleições portuguesas. Houve momentos em que houve um acréscimo de abstencionismo, depois houve um aumento e uma resposta positiva. Penso que nas últimas eleições legislativas, nos Açores é um facto que houve um grande abstencionismo e, digamos, os sociólogos consideram, da sociologia eleitoral, consideram que o abstencionismo é aparente próximo da ausência de competitividade em termos de resultados de vitória e derrota. O caso dos Açores era reconhecidamente um caso onde o resultado eleitoral era muito expectável, portanto a vitória do Presidente e da lista do Partido Socialista era uma marca muito forte. Mas, digamos, o abstencionismo se aumentar de forma muito forte, significa que há um segmento importante, e se ele for nos jovens é particularmente relevante na sociedade portuguesa. Nós, quando fizemos ou mandamos fazer estudos sobre as participações nas eleições para a Assembleia da República, nós considerávamos sempre que no nosso sistema eleitoral os problemas da governabilidade, da representatividade e da proporcionalidade não eram problemas significativos, sobretudo da proporcionalidade e da governabilidade,
mas era significativo o problema da representatividade, isto é, da aproximação eleitos-eleitores. Havia um problema da aproximação eleitos-eleitores. E há um pouco na sociologia eleitoral a ideia de que a competitividade, e quanto mais os eleitores estiverem próximos dos eleitos, maior capacidade há de fazer participar os cidadãos. Agora, se esse número aumentar, significa que a democracia portuguesa tem que se interrogar relativamente a isso. Significa que os partidos têm que se interrogar. Eu tenho para mim, mas é uma opinião puramente pessoal, que nós estamos em Portugal num período que provavelmente será um período de charneira na mudança dos partidos políticos. Isto é, os partidos de militantes e de grupos dirigentes relativamente estratificados, fechados, e que são eles que dirigem os partidos, vai ter provavelmente que a prazo dar o salto para o partido tipo partido eleitoral, partido com eleitor. Um pouco o que se passa nos Estados Unidos, ou o que se passou, que foi um momento particularmente forte, com o Obama, de participação eleitoral, participação insuspeitada, inesperada, fantástica, de participação dos americanos na eleição do seu Presidente da República. Isto foi feito, tal como em França com a Ségolène Royal, porque os partidos começaram a abrir o seu espaço decisório aos eleitores. Significa que os partidos deixam de ser só daqueles que os dirigem, organizam, integram de forma imediata e passa a ser todos aqueles que votam os seus programas políticos. Mas, portanto, digamos que um abstencionismo sucessivo e forte leva a repensar quer o papel dos partidos políticos, partido de eleitores, quer o papel da sociedade civil e o alargamento dos partidos para fora deles próprios, numa sociedade civil que em Portugal é relativamente frágil, e fora dos partidos não há movimentos vitalizados e é necessário que os haja, ao nível das associações culturais, ao nível das associações cívicas, ao nível das associações recreativas, tudo o que seja capaz de partilhar a sociedade, e ao nível de outros mecanismos de participação que nós já temos tentado, mas sem resultados muito fortes, que é tudo o que tem a ver com os referendos, as petições populares, a iniciativa legislativa popular, digamos, todos os instrumentos da democracia representativa. Agora, concluindo, a abstenção é algo que deve ser combatida, porque a democracia representativa assenta muito na decisão dos cidadãos. Porque a decisão dos cidadãos é fundamental para a organização da sociedade. A sociedade é uma grande empresa que responsabiliza todos. E mesmo aqueles que não querem ser responsabilizados escolhendo os seus administradores, isto é, os seus políticos, acabam por ser, porque eles vão continuar a organizar a dirigir a sociedade. Uma sociedade democrática é assim, e por isso nós temos que ter consciência disso e consciência da necessidade de fazer ajustamentos democráticos, como eu disse, concluindo, não há limites para o aprofundamento da democracia. Antes de passar a palavra, as candidaturas independentes que há esferas de poder, onde elas ainda não são possíveis, não seriam uma forma de incentivar essa representatividade? Admito, o Partido Socialista, na penúltima revisão constitucional, defendeu candidaturas independentes para a Assembleia da República, e essa proposta foi recusada pelo PSD. É uma questão, é um debate a travar-se, é um debate a aprofundar-se, é um debate a fazer-se. Nas eleições autárquicas, as candidaturas independentes têm dado sinais contraditórios. Têm dado sinais, às vezes, de alargamento do espaço cívico e noutros de espaço para as conflitualidades partidárias, que às vezes não têm boas razões de poder exprimir. Vamos lá. Ora, eu acho que a questão da abstenção, se ela for massiva, é grave para a democracia representativa. Quer dizer, de uma certa forma, é o desencanto dos cidadãos em relação à política e em relação à forma como a política é gerida e é praticada pelos homens políticos. Dito isto, eu acho que o importante para combater a abstenção, além dos mecanismos de participação que devemos implementar, alguma dose de democracia participativa, porque a democracia representativa fatiga também, e para que os cidadãos, entre dois atos eleitorais, possam ser dinâmicos, intervenientes, possam ter mecanismos que façam com que eles intervenham
na política e que não estejam à espera das novas eleições para poderem então pronunciar-se pelo sim ou não na eleição organizada pelos partidos. Isto é uma questão, mas eu acho que o importante nisto é a crença, quer dizer, as pessoas, eu recordo que eu não estava cá depois do 25 de Abril, mas havia uma participação massiva nas eleições, porque havia um entusiasmo de construir algo. As pessoas queriam participar porque participar e votar para elas não era só meter um papel, era participar num projeto de sociedade, era participar na construção de um futuro. Dizia-se muito isto na altura, não é? Eu acho que este é um dos nossos problemas hoje, sobretudo agora neste período de crise, não é? Que é uma descrença grande no amanhã, enfim, as pessoas não sabem o que é que isto vai dar, em que é que isto vai desembocar, e isto pode conduzir realmente a uma abstenção muito maior. Isto em relação à política, pode ser em Portugal ou na França, em qualquer lado, a situação é mesmo em qualquer país, não é típico de Portugal, isto não é característico nosso, é igual em todo lado. Agora, o que eu acho também, em relação à Europa, a questão agrava-se, porque quem é que não é por uma Europa solidária, social, enfim, que combate as desigualdades, um conjunto de países que luta pela paz, pronto, quem é que não é? Toda a gente é. Ora, mas eu acho que é justamente este projeto que não é, neste momento. O projeto europeu não é este, não é? E estas questões do Sarkozy, de pôr a França agora na NATO, já lá estava, mas agora no comando militar da NATO, dizendo que isso é importante para a defesa europeia, etc. Estas questões, em França ainda vai ser pior com isso, não é? Mas eu acho que se o projeto europeu aparecer aos olhos dos cidadãos, não uma coisa distante, enfim, distinta e distante, em que as pessoas não têm, como é que se prise, não têm coisa sobre isso, não são atores da construção deste projeto, eu acho que essas eleições vai haver cada vez mais abstenção, mais do que nas eleições nacionais. Ainda por cima que há esta questão, por mais que a gente diga ao contrário, depois há uma espécie, em cada eleição europeia, cada país puxa a brasa para si, para a sua sardinha. Há um bocado de nacionalismo nesta questão. Em relação podemos ver isso em relação ao Durão Barroso também, está lá porque é português, mas o homem do Iraque, o homem do ultraliberalismo e não sei o quê, pronto, mas é português, vamos ajudar o gajo para lá ficar, enfim, estou como o outro. Não, mas é verdade, isto são coisas que as pessoas pensam nisto também, isto faz pensar as pessoas, não é? E portanto, esta questão da Europa, dos parlamentos nossos, porque 75% do trabalho que vocês fazem no Parlamento já vem da Europa, não é? São diretivas europeias. Sim, os especialistas é que o dizem. A legislação. A legislação. Pronto, mas quer dizer, mesmo aqui, há uma espécie de tirar aos parlamentos nacionais a sua força, a sua razão de existir em relação à legislação. Pronto, eu acho que há aqui uma grande reflexão a fazer, penso que ainda não se fez, em relação a estas questões. Não é? Qual é o papel dos parlamentos nacionais? É uma questão que é debatida na Europa neste momento. Não é? Qual é o papel dos parlamentos nacionais na Europa? O papel do Parlamento Europeu? Todas estas questões que podem motivar os cidadãos a participar no projeto europeu. Mas era preciso saber que projeto é. E eu, permito-me, perdoem-me se digo isto, mas aqui em Portugal, as eleições vêm aí, é um vazio total em relação à questão das eleições europeias. Quer dizer, isto parece uma coisa estrangeira, parece uma coisa dos outros, não é nosso. Não é nosso. E isto pode ser um desastre, em termos abstencionistas, pode ser muito mau. Gostava de ver como é que os partidos vão reagir se houver uma abstenção muito considerável nestes 3 atos eleitorais deste ano. Eu, por características psicológicas e também filosóficas, porque sou racionalista, não sou muito dado a exercícios de autoflagelação. E acho que a abstenção é connatural a democracias estabilizadas. E é tanto maior ou tanto menor, quer por razões de competitividade, como as eleições dos Açores, foi claramente uma abstenção, porque já sabia qual ia ser o resultado, quer pelo facto das eleições europeias
a questão em debate não se repercute, ou aparentemente os cidadãos têm essa percepção, não se repercute na sua vida cotidiana. Não há opções dramáticas a ser travadas nas eleições europeias, o que não é verdade. De facto, eu sou um europeísta por convicção, e aí, se não tivéssemos feito a opção da integração na União Europeia, o país estaria muito pior e provavelmente não estaria sequer em democracia. E dou perfeita razão ao Dr. Mário Soares. Agora, não vale a pena nós flagelarmos em excesso sobre o problema da abstenção, porque tem que ver com a própria natureza da democracia e com o facto da democracia ser, na percepção comum dos cidadãos, um regime consolidado. Levantou aí uma questão e eu quero ser antipático a responder à questão. Se deve haver candidaturas independentes ao Parlamento. Não, nunca. Combaterei até ao fim essa hipótese. Porquê? Porque a representação parlamentar tem duas funções, uma de representatividade e outra de asseguramento de governabilidade. Faríamos muito mal ao país e à gestão dos ciclos políticos, e nomeadamente à governabilidade política de ciclos relativamente estáveis, se alterássemos no sentido de poder haver representação direta de cidadãos, candidatando-se diretamente. Isso daria lugar a um conjunto de fenómenos de populismo. Eu, aliás, fui contra a abertura das candidaturas independentes às alternativas, porque deu no que deu. Isto é muito mais fácil um conjunto, agora a Constituição Civil está e vai estar nos próximos 6 ou 7 anos numa terrível crise e, portanto, é um exemplo já fora de data, outdated. Mas é muito mais fácil um conjunto de promotores imobiliários arranjar um locutor de rádio e financiar numa campanha do que, por via da mediatização, que são os aparelhos partidários especializados, que são influenciados também pelos agentes económicos, bem e mal, e às vezes da pior maneira, mas há um filtro institucional a esses exercícios de influência. E, portanto, acho que a estruturação da vida política por via dos partidos, apesar de ter muitos defeitos, é um fenómeno de racionalização. E acho que em alturas de crise é nosso dever político, e agora vou usar uma palavra que nunca gosto de usar, e nosso dever ético, combater todos os populismos. E acho que, de facto, estamos numa conjuntura onde os fenómenos da afirmação populista vão crescer e é preciso ter coragem, mesmo sendo antipático, de dizer por aí não. Portanto, candidaturas independentes ao Parlamento, não contem comigo, tenho estado muito quieto, quando isso vier a discutir, escreverei e irei comparecer. Ou direi, estou a dizer. Há um fenómeno a mim na vida política portuguesa, e não relaciono com nenhum episódio ou nenhuma conjuntura específica deste momento, que me preocupa imenso, que é a cultura de massas e o modo como se faz televisão popular e informação em Portugal. Os telejornais hoje, não estou a referir a nenhuma cadeia, que sublinho isto, mas pacotes de 1 hora, onde de facto não há política internacional, onde não há temas europeus, apenas é a senhora que não é atendida na lista de espera, é a senhora que é esfaqueada, ou o jovem que é esfaqueado, nunca sei. Isso é um fator de deseducação. E aqui volto a um dos meus grandes mestres filosóficos, que já, como quando estava no final da vida, tornou-se bastante reacionário, mas isso é, ou razoavelmente reacionário, mas no fundo era uma pessoa de convicções liberais no melhor sentido, que era o Karl Popper. A televisão faz muito mal à democracia. E cada vez mais fará mal à democracia. E a televisão, não digo a TVI agora, porque sim, claro, a televisão do seu conjunto está a fazer mal à democracia. E, portanto, nós temos ainda diferenciações culturais, não só uma estratificação socioeconómica, mas uma estratificação cultural ainda preocupante, com níveis educacionais e culturais relativamente baixos, e, portanto, o facto de níveis de leitura, níveis de acesso a meios de comunicação social escrito, e, portanto, e o predomínio hegemónico de televisão, deste modelo de televisão de massas, é esse tipo de comunicação que vai fazer mal e que está a fazer muito mal à democracia. E, portanto, também é contribuir para fenómenos de alinhamento da vida política democrática. Mas, como digo, isso não me preocupa em excesso. Acho que, como reformista que sou, há que fazer retoques aqui e ali e não alterar as regras de jogo no seu conjunto. Mais perguntas? Eu, em relação a isso da televisão, quase que partilho integralmente o que o Dr. José Lamego disse. Mas em relação ao que vocês disseram, pelo menos vocês os dois que têm mais responsabilidades políticas,
e nomeadamente sendo do partido que dá o suporte ao governo atual, em relação ao mais ou menos ao que foi consensual de vocês os dois para analisar o fenómeno da abstenção nos Açores, que como as regras do jogo já estavam ditadas, já se sabia que era o Carlos César que ia ganhar, essa conclusão eu acho que é fácil de chegar. É fácil, quer dizer, parece-me a mim, se vocês chegam a essa conclusão para os Açores, também deviam de chegar a essa conclusão quando, ciclicamente, só há 2 partidos que ganham. Ciclicamente, em Portugal, pode ir ao jogo, quem quiser ir ao jogo, só há 2 partidos que contam. O resto é paisagem. E, portanto, o jogo também está sempre viciado em Portugal. E o cidadão sente cada vez mais isso quando as políticas praticadas pelos governos são cada vez mais parecidas. E eu digo que estava muito caladinho a ouvir-vos e estava para fazer o meu discurso esquerdista. E estava aqui com respeito e com elevação, assim como também eu estou a ter para convosco, como é evidente. Mas os cidadãos, esse fenómeno de abstencionismo tem causas. Não são só as múmias paralíticas que querem cá um com eles no sítio e que estão fartos de partidos e querem cá o... É muito mais que isso. É muito mais que isso. Cidadãos, pessoas conscientes que vão sucessivamente ao jogo eleitoral e que se sentem este fenómeno associado de políticas cada vez mais iguais, cada vez mais irmãs, de 2 partidos que ora põem o D, ora tiram o D, as pessoas sentem-se frustradas e uma parte da não votação, da abstenção, tem a ver substantivamente com isto, que é o desencanto que as pessoas têm. Pronto, eu só quero dizer isto liminarmente aqui na vossa frente. O problema da diferenciação é como em qualquer produto. Se não houver diferenciação suficiente, não há estímulo, portanto, para a escolha. E aí estou parcialmente de acordo. Agora, do ponto de vista da nossa história constitucional, o nosso sistema eleitoral foi feito exatamente para permitir a pluralidade da representação, um sistema proporcional. Se houvesse um condicionamento no sentido de um bipartidarismo, tínhamos optado por um sistema à inglesa. Portanto, de círculos uninominais, que muita gente propôs para a reforma do atual sistema eleitoral. O António Pedro, por exemplo. E isso, eventualmente, daria garantias de maior governabilidade, mas perderíamos imenso em termos de representatividade e em termos até de riqueza e diversidade democrática. E eu acho que é positivo, de facto, hoje termos uma representação até muito variada e agora, desculpa-me, eu vou falar como um grande, não com qualquer entusiasmo, mas de um ponto de vista de frieza analítica, por exemplo. O facto da extrema-esquerda estar hoje no Parlamento, eu não quero que ela cresça, mas é extremamente positivo. É extremamente positivo. Portanto, o Parlamento deve ser, de facto, deve refletir a variedade de opiniões. E os nossos constituintes, em 75, foram nesta linha exatamente para permitir esse... E, portanto, preocuparam-se mais com o asseguramento da representatividade e da diversidade do que propriamente com questões de governabilidade. É uma nota só. A nossa lei eleitoral, como disse ela, é uma geografia da liberdade, é uma regra proporcionalíssima. No caso da Madeira, a representação proporcional é absoluta, nem sequer aumento de dote. Nos Açores é muito próxima também disso. Aqui, ao nível de Portugal continental, a representação é proporcional, é uma exigência constitucional. Nós temos uma pluralidade de representações no Parlamento muitíssimo grande. Temos PS, 121 deputados do PS, 75 do PSD, 14 do PCP, com os Verdes, 14 do CDS, não erro, e 8 do Bloco de Esquerda. Portanto, há uma grande pluralidade entre nós e não, há pluralidade que é necessária, porque é um problema da diferenciação. Como compreendo, eu discordarei dessa ideia de são todos iguais. Não, têm todos programas distintos, aos mais diversos níveis, ao nível do papel do Estado, ao nível do papel da solidariedade, ao nível da inserção europeia. Basta estes 3 tópicos para vermos a diferença que há entre os partidos. Europa. Os partidos da extrema-esquerda da esquerda são contra a Europa, a União Europeia. Bloco e PCP sempre estiveram contra, são a favor do subsídio que vem da Europa. PSD e PS, o CDS também foi e deixou de ser. PSD e CDS,
O PS é a favor das privatizações do Estado quando ele existe, tem todas as funções no sentido do Estado Social. O PSD é pelas privatizações de tudo, exceto das funções de soberania. O CDS, enfim, é uma democracia cristã um bocadinho à moda portuguesa e pejada também de neoliberalismo. Portanto, os partidos têm entre eles diferenças significativas. É a carta das alternativas que existem em todo o mundo. Digamos, o cardápio de escolhas em Portugal não é diferente do que existe nos outros países da Europa e provavelmente até é mais nítido do que existe nos Estados Unidos. A diferença entre o Partido Socialista e o PSD é mais nítida, em algumas coisas, do que o Partido Democrata e o Partido Republicano. Portanto, as questões que se colocam à participação é mesmo essa. Maior exigência, claro que é um problema, nós temos, eu próprio, como já vimos aqui, até a natureza do Partido Socialista é que neste tópico de independentes a concorrer até temos posições distintas e é a natureza do Partido Socialista. Mas há um problema hoje, e todos temos consciência disso, que é uma crise de confiança na política e nos políticos. Estudos que são feitos, há um estudo de há 2 ou 3 anos do Vilaverde Cabral sobre o regime português, a maior parte dos portugueses consideram que estão satisfeitos com o regime democrático, mas não estão satisfeitos e há uma crise de confiança sobre a forma de exercício da política. Naturalmente que isso interpela-nos. O que é que nós temos que fazer para suprir isto? Agora, como foi dito, e o José Lamegos disse, a abstenção é uma forma de exercício que a democracia tem que incorporar, com a consciência que nós temos de que não há melhor regime que a democracia e de que não há limites para o aprofundamento da democracia. Tinha alguém de organização que me dissesse como é que estamos no tempo? Não sei, porque o meu relógio é o telemóvel. Eu também, mas atenção, 8h05. Estamos dentro daquilo que era previsível, portanto, 8 horas era mais ou menos o tempo que tínhamos passado. Obviamente, não me atrevo a fazer uma súmula e, para terminar, cito apenas aqui o José Machado, que é um político, que é cada um de nós tem que ter um papel, por mais pequeno que tenha sido este que desempenhamos hoje, nenhum de nós o vai esquecer. E boa noite, até à próxima.